alegria nós nos fazermos presentes aqui no Centro Espírita Lanterna, em Mossoró. O carinho é sempre grande quando a gente passa pelaquele portão, para aquela porta, né? Então, que o nosso Mestre Jesus, os benfeitores espirituais, possam ficar conosco, né? Para que nossas mentes se abram, para que melhor possamos absorver as reflexões expostas nessa noite de hoje. Como colocado hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o tema diversidade familiar e espiritismo. Falar de família é sempre necessário, porque definitivamente é o berço de tudo. É na família que a gente começa a aprender a viver em sociedade. É na família, o nosso berço, que nós temos os setores. Tem a administração, que são nossos pais. Tem o setor médico, que é a enfermaria, que toda casa tem, seja uma caixinha com remédios, uma cestinha com remédio, né, que tem remédios ali dos mais variados possíveis, né? Os enfermeiros e as enfermeiras, que são nossos pais, nossas mães, as tias, avós, geralmente, né? Dos colegas até de classe, que quando somos crianças e possuímos irmãos, começamos a estudar juntos, a dividir as coisas, né? Seja com nossos irmãos, seja com os amigos que começam a frequentar, e os primeiros amigos, que geralmente são os primos, que já começam a viver numa casa ao lado, numa outra cidade, e que a gente começa a visitar, a viajar, e aí nós começamos a lidar, como a gente costuma dizer, com gente. Então ali é o berço de tudo, e a falar de família é sempre necessário, para lembrar o motivo pelo qual nós vivemos em família. É muito comum escutarmos da juventude, principalmente na fase da adolescência, escutar eles dizerem assim: eu não queria ter nascido nessa família, então eu não pedi para nascer aqui, né? Ou então diz assim para os amiguinhos: eu acho que eu nasci no tempo errado, né? Porque lá em casa todo mundo escuta pagode e eu só gosto de escutar rock. Ou então diz assim: não, minha mãe gosta de música clássica, meu pai gosta de música brega, eu só gosto de escutar meu reggae. Boto meu fone de ouvido e digo adeus mundo, né? Os adolescentes costumam dizer e brincar disso muito mais hoje em dia, que bota os fones de ouvido Bluetooth, acabou. Você não sabe se o menino está ali ouvindo, se ele não está. Ele usa a técnica de cobalto dos pinguins de Madagascar, ele sorri a cena, você jura que ele está entendido com você, mas ele não está, ele está no mundo dele escutando fone de ouvido, né? Mas quando a gente fala em família, eu trouxe, não me recordo se uma vez eu já trouxe esse texto para cá, mas cabe perfeitamente, porque é justamente falando da diversidade familiar. É um texto que eu conheci por Susana Simões, expositora espírita, que ela traz um trecho do livro, é um livro americano, norte-americano, de Tudo Par, é intitulado O Livro da Família, que nos traz. Detalhe, é um livro infantil, tá? Algumas famílias são grandes, outras famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor, outras famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de abraçar umas às outras. Algumas famílias vivem longe uma das outras. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem com seus animais de estimação. Todas as famílias se sentem tristes quando perdem um ente querido. Algumas famílias têm segundas mães ou segundos pais, meio-irmãos ou meias-irmãs. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm apenas um pai ou uma mãe, ao invés de duas pessoas. Todas as famílias gostam de celebrar datas especiais juntas. Algumas famílias comem a mesma coisa. Outras famílias gostam de comer coisas diferentes. Algumas famílias são bem quietas. Algumas famílias são bem barulhentas. Algumas famílias são limpinhas. Algumas famílias
são bem bagunçadas. Algumas famílias vivem sozinhas, afastadas de tudo. Algumas famílias dividem sua casa com outras famílias. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independente da forma que ela é. Esse texto ele se torna bem atual. Hoje, principalmente, nós vemos os avós voltarem a educar os seus netos com mais veemência. É porque os filhos, né, que no caso os que são os pais, trabalham muito, trabalham o dia inteiro e só param em casa à noite, e é confiado aos avós a educação dos filhos. Ou porque o pai ou a mãe foram pais muito jovens e um resolveu, né, levar a vida longe do filho, ou da mulher, ou longe do marido, e a criança foi parar nos braços do avô e da avó. Eu, por exemplo, tenho um afilhado que ele é criado pela avó desde pequeno, e ele nunca diz assim, eu estou em casa, quando eu ligo para ele. Ele podia muito bem dizer, está onde, meu filho? Estou em casa. A gente diz assim, eu estou na casa de mãe. Só que ele chama a avó de mãe e chama a mãe de mãe. Aí eu não sei onde é a casa que ele está. Eu digo, meu filho, mas é a mãe de sua avó ou sua mãe? Aí ele fala, não, pai, eu estou em casa. Eu digo, então, meu filho, liga no começo, eu estou em casa. Porque eu sei que ele mora com a avó. Então, assim, a gente vê o quanto, né, que os avós voltaram a educar os seus netos como os próprios filhos. E das diferentes constituições familiares, a família tradicional, né, papai, mamãe, vovô, tia, como diz até a música, existe e sempre irá existir. Mas é necessário abrirmos os nossos olhos para entendermos e respeitá-los, principalmente todos aqueles que se afinam, estudam e compreendem a doutrina espírita, de que o que nos faz família não são os laços consanguíneos, porque nosso sangue até pernilongo tem. O que nos faz família é definitivamente o amor. Há famílias que são de dois pais, de duas mães, de um pai solteiro, de uma mãe solteira, de uma mãe que mora com a sua mãe, as avós, ou de um pai que mora com os seus pais e também são avós da criança. Crianças que são adotadas, famílias de dois pais e duas mães com crianças adotadas, casamentos que se dissolveram e que futuramente a mãe encontrou um outro homem e se casou novamente, se juntou, e aí fica a criança, o padrasto ou a madrasta. Esse pode ter seus filhos e suas filhas também, começam os meios irmãos, ou a gente diz meio irmão, mas não são irmãos, mas veio do primeiro casamento como o que veio do segundo casamento, e aí a gente começa a diversidade familiar, das diferentes formas, mas todos são famílias. Em pesquisas recentes no IBGE, o conceito típico de família brasileira, né, de papai e mamãe, é de apenas 50,1% do todo. 49,9% das famílias têm uma configuração diferente, ou seja, só o pai, só uma mãe, ou avós, ou só o avô, ou só a avó, ou famílias homoafetivas. Então, a constituição, do jeitinho que a gente é acostumado de criança, família tradicional, como se costuma falar muito mais nos tempos atuais, o que importa é o amor. Não se tem dois pais, duas mães, ou o pai ou a mãe, ou só a mãe, vai que o pai e a mãe se divorciou, a mãe ficou cuidando dos filhos, é o que mais a gente vê. Muitas vezes o filho foi estudar fora e os amigos se transformaram nas famílias temporárias, como um dia fomos nós também. Os amigos são a família que nós escolhemos. E a família consanguínea é a família que nós escolhemos também.
A diferença é que uma nós escolhemos lá na parte espiritual, a outra também, mas pode ter sido também das vivências, dos momentos. Quando a gente está na escola, na faculdade, no trabalho, se você parar para pensar, você vê muito mais os seus companheiros, seus colegas de trabalho, do que muitos dos seus familiares. Mas as pessoas são tão acostumadas a ver os colegas de trabalho no local de trabalho todos os dias, que ainda não compreendem que são a mesma coisa que uma família. Porque não se preocupa quando você adoece, quando você falta, às vezes faz um bolo, leva um pedaço para a pessoa, ou então diz, fulano, vem, né, um churrasquinho aqui em casa, um jantar, né, vamos assistir um filme ali, junta aí seus filhos, vamos comer, vamos na praia, vamos no cinema, também se torna família. E não apenas aqueles primos, aquelas tias, aqueles irmãos, porque irmão é mais forte, né, se encontros sanguíneos. Mas tem primo que a gente só vê uma vez no ano e olha lá. E vê muito mais colega de trabalho e ainda não aprende a amar da mesma forma, mas também é uma família. Só que quando falamos em amor, existem diferentes níveis de amor. Existe o amor de irmãos, existe o amor de um pai para com filho ou filha, o amor de uma mãe para com filho e filha, o amor dos filhos para com seus pais, dos filhos para com seus avós, dos filhos para com seus tios, o amor de amigos, o amor de namorados, o amor de companheiros que convivem juntos. Então existem diferentes níveis de amor, mas todos nós passamos e precisamos passar por todos esses processos. É por isso que nós reencarnamos. Quando falamos em família, nós falamos em um grupo de pessoas que convivem juntas, ou não. Imagina que o filho ou a filha do seu neto foi estudar fora, foi fazer uma faculdade fora, foi fazer um mestrado, um doutorado, sanduíche, como a gente costuma dizer, e foi para um outro país. E a forma de você ver o seu ente termina através da câmera do celular, onde você faz a chamada de vídeo, e fica, e a adolescente, a outra pessoa está longe. Quantas vezes o companheiro ou a companheira trabalha fora, como a gente costuma dizer, embarcado, e passa 15 dias fora, e a forma de comunicação são trocas de mensagens por aplicativo, chamada de voz, chamada de vídeo, mas são famílias do mesmo jeito. Eu que sou professor, quando a gente dá aula para as criancinhas pequenas, aí das criancinhas que mais se afeiçoam com a professora ou a professora, é muito comum o menino chamar o professor de pai. Vez outro faz pai, aí depois fica com vergonha, se retrai, mas é porque ele vê mais o professor que o pai. Porque o pai trabalha embarcado, então quando o pai vai, o menino está doente, está dormindo, quando volta o menino já está dormindo de novo. E o menino vê mais o pai, vê mais o tio da escola, a tia da escola, que ele tem aquele laço, querendo ou não, afetivo para com o professor. É comum, aí fica com vergonha as criancinhas ali, mas é porque também faz parte de uma família, a pessoa passa um ano junto, 2 anos juntos, 3 anos. E aí a pessoa começa a se preocupar com uma outra diferente. No dicionário, a definição antiga era grupo de pessoas que moram sob o mesmo teto. Hoje, o conceito de família é núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e possuem entre si uma relação solidária. Bem atual, né? Virou aquela parte de grupo de pessoas que convivem junto para núcleo social com pessoas de laços afetivos. Quantas vezes a filha ou o filho se casam e ao invés de, como a gente diz popular, quem casa quer casa, mas aí casa e vai, continua morando com os pais, aí mora no puxadinho do muro atrás, e aí começou outra família dentro de uma família. São famílias que dividem o mesmo espaço, começaram a conviver juntas. De repente um amigo está passando por situações difíceis financeiramente, profissionais, não tem onde ficar, e a sua casa é confortável, é grande, consegue
né, dá toda a assistência e diz: venha, faça uma temporada, rapaz, aqui, quando você ficar melhor, arranjar um trabalho, que tiver condição, você procura um canto, mas venha para cá, e não se preocupe, fique por aqui. São duas famílias que começaram a dividir o mesmo espaço e, logicamente, criam laços afetivos e se preocupavam com o outro, eles sabem se chegou bem, se chegou, né, diz assim: você está indo agora, apostando cuidado, né, a pessoa vai viajar, veja os pneus, quando chegar, avise. São preocupações, é natural da gente, né? E é isso o que nos faz família, são esses laços afetivos. Mas tem aquelas pessoas mais menos esclarecidas, ou pessoas presas em alguns dogmas e dizem que a família ela está acabando, que a família está se dissolvendo, que a família tradicional está morrendo, e não está. Joana de Ângeles, ela nos esclarece que quem está em crise não é a família, é o homem, que vive em crise de orgulho e de individualismo, a exemplo de avanços tecnológicos sendo mal usado para estar afastando as famílias. Cada membro da família assiste o que quer, escuta o que quer em seus smartphones, e a interação do núcleo familiar diminui e se resume a pouquíssimas palavras. Quando a gente vê os adolescentes, né, 13, 14, 15, 16, até mais ou menos 21 anos, vamos estender, o menino é trancado no seu quarto, com a cara no computador, como a gente costuma dizer no popular. Quando não está no computador, está no celular. Ele é trancado dentro do quarto, só sai para pegar o prato do almoço ou da janta, volta para dentro do quarto e ali fica, né? Chega a família, chegam alguns amigos, o menino está de costas para o computador, né? De costas para a porta, e o outro diz: fulaninho, ele se vira, vai, oi, e volta, como se fosse apático e tendo que falar, só porque se não falar os pais vão brigar. Então, isso não é a família que está morrendo, é o homem que está morrendo. É, ao invés de utilizar a tecnologia para ligar para o pai que está viajando, para a mãe que está viajando, e fazer a chamada de vídeo de se ver, está usando o contrário. Antigamente as famílias se juntavam na sala para escutar a novela que passava no rádio. Depois, televisão. A família se juntava na televisão, a primeira era cara, então só tinha uma. E quando tinha, a família se juntava, todo mundo ali. E tinha que assistir o que o pai e a mãe queriam. A criança tinha a vez de dizer: bota o desenho, não, depois do jornal. Depois, e pronto. Graças aos avanços, trabalha em duas. Aí ficava onde o quarto da criança? Não, é uma na sala e no quarto dos pais. A criança que fica na sala quando o pai e a mãe saem, que se recolher para os aposentos, né, costumava dizer. Né? E graças aos avanços, aí tem as famílias que possuem 2, 3 aparelhos, e aí a criança já tem um cedo. O pai assistindo, vendo o vídeo que quer, vendo as fotos no celular, a mãe também, ou o companheiro, vendo o que quer também, falando com quem quer, e o filho do mesmo jeito. E a interação começa a diminuir, ao ponto de o pai não saber mais nada do filho, o filho não saber mais nada do pai. E as crianças, os adolescentes vão crescendo e vão confiando mais nas pessoas de outro local do que nos próprios pais. Eu trabalho com adolescente e eu vejo que hoje a gente tem as adolescentes, os adolescentes em gerais, né, com problemas de ansiedade gravíssimos, que a gente jamais pensou que passaria. Antigamente dizia: fulano tem ansiedade, a gente imaginava uma pessoa de idade, né, tendo vários problemas de casamento, financeiro, não sabia lidar com a situação, passando por um problema. Hoje em dia, a criança de 14, 15, 16 anos, tendo crise de ansiedade dentro da escola, e as pessoas dizendo o que é isso, aí sai 4, 5, 6 de uma vez. Né? Não sabem ainda lidar com as frustrações da vida, o corpo psicológico não compreende, não sabe lidar, e o corpo externo. E o menino, ao invés de estar em casa, às vezes, aí vem os sintomas da ansiedade, ao invés do menino procurar o pai e a mãe para conversar, não, ele pega o telefone, se tranca no quarto e vai conversar com uma pessoa do outro lado da cidade, de pé da junta. Estou passando por isso, a pessoa, e o pai e a mãe nem sabem, nem sonham. Chegam cansados do trabalho e vão dormir. O menino tem esses cansaços todos, porque geralmente, abre aspas, só estuda, fecha aspas.
Então o pai e a mãe não sabem nem a hora que o filho dorme, só sabe que ele está no quarto dele. Com quem ele conversa, nem sabe. Tem pai e mãe que são mais preocupados, faz a fiscalizaçãozinha nos aparelhos dos telefones dos filhos, que devem fazer, porque existe o respeito à privacidade, mas a gente tem que saber até onde. Você não sabe no meio tecnológico, uma criança de 13, 14 anos pega seu telefone, você não sabe com quem ela conversa. Mas como é deixe, bota lá, como a gente costuma ver, perfil fiscalizado pela mãe, @fulano de tal, pronto. É para espantar qualquer pessoa mal intencionada do seu filho, da sua filha, até ele ter a maturidade de saber se sobressair sozinho, ter a confiança de chegar e conversar. Está sendo até retratado, né, em programas de televisão, aí, em novelas, os perigos. A gente, por mais que saiba que é ficção, é um retrato da vida real. Então, quando o adolescente está com 14, 15 anos, que ele já tem um pouco de maturidade, sabe agir, interagir, aí o pai vai dizer, não, porque agora, aí sua privacidadezinha, fica qualquer situação, conta com seu pai e sua mãe. Então não é a família que está se acabando, são a afetividade que está acabando. O pai vai sair com um filho do cinema, do teatro, pro shopping, para a praia, aí o pai fica na praia, as crianças vão brincar, volta, fica no telefone, a viagem no carro, que é para fazer parte da viagem, a trajetória faz parte da viagem, é um momento de convivência que você passa pelo menos 20, 30 minutos dentro do carro, que é para haver uma interação. Aí não, é o pai botou a música, está cantando, a mãe cantando a música, e o filho aqui com fone de ouvido, e não tem interação dentro do carro, é o silêncio maior do mundo. Se não for o cantor ou a cantora, né, com a musiquinha, o carro vai como se você estivesse viajando sozinho, com a interação começa a acabar. É porque eu quero ouvir o que eu quero escutar o que eu quero, então eu fico no meu, pronto, sem atrapalhar ninguém. Mas você está sendo egoísta também. Custa o filho dizer, pai, como é que está no trabalho? O pai não vai contar tudo, mas alguma coisa vai ler. Eu fico, como é que está na escola? Como é que está a relação na sua escola? Está de paquera com alguém que vai ter? Não. Mas pergunte. Vai que o menino se cai e fica, aí sim, está namorando, né, pai? Aí vai dizer, é uma pessoa. Tem que começar as relações. Isso não consegue forçar uma aproximação, mas não é aquele forçado a força, não, é tentando, outro dia de novo, até que o filho e a filha compreendam que vocês também são amigos. Amigos no sentido de hierarquia, de pai, de irmão, respeito, sempre deve haver. Mas depois que os filhos crescem, se parar para pensar, são nossos irmãos. O espírito passou naquele processo educativo, mas depois que o filho cresce, o pai, a mãe e o avô passam a ser conselheiros. A educação já foi feita. Ou a mãe vai querer educar a filha com 30 anos. Ela está com 30. Não educa mais não, que tinha de educar já educou. Agora vai ser um conselheiro. O que está acontecendo? Não, mas eu vou aí, vamos conversar. Eu tenho um tio meu que estava um vizinho desse meu tio, o filho do homem faleceu, estava no velório. O senhor, era o pai, tinha 92 anos. E o filho, que faleceu, tinha perto de 70. E o meu tio foi consolar, né, prestar os sentimentos àquele senhor. E o senhorzinho começou a chorar, né, e disse, eu sabia que esse menino ia se criar. E criava mais, né? Então, assim, quando cresce, é mais amigo, é conselheiro. Né? Então, assim, tem que ter aquela relação saudável para que a criança, o adolescente, possa interagir com você. Não lhe ver como inimigo que vai brigar o tempo todo, mas como aquela pessoa que vai entender, que vai respeitar. Quantas famílias, os filhos e as filhas, né, têm aquela necessidade, aquele falta de meu pai não vai compreender a minha sexualidade, a minha identidade de gênero, se tranca, se revolta e não fala nada, e não toca no assunto. É família.
Se você não abraçar o seu filho, ou se você não abraçar a sua filha, alguém vai abraçar. É melhor que seja nos seus passos do que seja lá fora. Quando diz assim, eu não aceito que você tenha esse posicionamento político, eu não aceito que você seja dessa religião, eu não aceito que você tenha tal pessoa como seu companheiro, sua companheira, saia dessa casa. Aí a família tradicional está acabando. Não, é o homem que ainda está preso no seu orgulho, no seu individualismo. Entenda que Deus te confiou espíritos. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, Ele vai dizer, cadê o filho que eu te confiei? Porque quando olhamos pelo olhar da doutrina, sabemos que a reencarnação em família, lá no Livro dos Espíritos, nós temos frequentemente o espírito reencarna nos mesmos locais, com as mesmas pessoas que um dia ela conviveu. Porque quando nós vemos, quando chega uma criança na família, geralmente é um anúncio de alegria, porque todo mundo quer aquele bem daquela criancinha, mas ninguém sabe quem foi aquela criancinha. Aquela criancinha linda, carequinha, ou então bem cabeluda, com as bochechinhas rosadas, sem dente, né, toda vestidinha, com a mais fofinha do mundo. Todo mundo quer tirar uma foto, está perto, ainda posta na rede social, né? Chegou a prefeitura da família, aí chegou sendo muito amada. Tem que amar mesmo, mas você não sabe quem ela foi. E é por isso que o espírito volta. Imagine um espírito que fez nas outras encarnações muito mal a muita gente. Ela pensa que aquele espírito pensa que é o Todo-Poderoso, que ele tem a força de acabar com tudo, que com ele se resolve tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Se não for do jeito dele, ele vai mandar. Quando ele reencarna, ele volta a beber. E o espírito vai dizer o quê? Sou frágil. Se vocês não cuidarem de mim, o meu corpo vai falecer. Eu preciso que vocês cuidem de mim. Então já começou quebrando o orgulho em algum grau daquele espírito. Ela vai dizer assim, você precisa dos outros. Você precisou de 2 para vir, e agora você vai precisar no mínimo esses 2 para que você continue vivo. Porque senão você não. Sua encarnação não vai ficar, porque seu corpo não existe. Você não sabe quem foi. Pelo véu do esquecimento, nós recebemos em nossa família e nós entramos em uma família porque não sabemos, na atual encarnação, o que nós fizemos para o outro e o que o outro fez para a gente. Quando falamos em família, temos 2 tipos de família. A doutrina nos esclarece que nós temos a família consanguínea e a família espiritual. A família da gente só cresce, a família não diminui. Quando nós dizemos que um parente faleceu, que retornou à pátria espiritual, nós não perdemos o parente, ele está lá. Vai chegar novos na família, e um dia a gente vai falar, vai ficar outros aqui. Só que nós vamos ter família tendo feito amigos, e esses amigos se tornam nossas famílias. A família consanguínea é essa que a gente vive no dia a dia, a gente interage, uns brigam, outros não, outros só se vê no Natal. Tem quem diga assim, família só presta se for todo mundo longe, porque se conviver junto só tem briga, ou só é para se ver no Natal mesmo, é para se abraçar, tirar foto e depois cada um por si, porque senão tem gente que diz isso. Só porque estão aprendendo a conviver juntos. É por isso que tem irmão que não se dá bem com outro irmão. De repente, uma possibilidade, não estou dizendo que é a única, definitivamente eram espíritos inimigos do outro, que um lesionou até a vida do outro, e para que o processo de perdão começasse, eles voltaram na configuração de irmãos. Aí um não fala com o outro, porque grava no subconsciente a antipatia por aquele espírito, só que no véu do esquecimento nenhum dos dois sabe o que eles fizeram. Como eles não sabem o que eles fizeram, no mínimo eles vão se respeitar. No mínimo.
pelo menos se tolerar. O pai e a mãe não entendem. E diz, mas como é que pode? Eu criei esses dois meninos, essas duas meninas do mesmo jeito, estudaram na mesma escola, têm a mesma família, os mesmos professores, tiveram todas as facilidades que eu poderia ofertar nas condições em que eu me encontro, e um é desse jeito e o outro é tão embrutecido. Acho que puxou o avô, a avó, e não puxou ninguém. Nós não herdamos características morais. Nós herdamos características genéticas. Nós herdamos características genéticas. Se o pai do seu filho é cabeça grossa, né? Cabeça fica ali, trancado na caixa, cabeça dura, não tem que muitos pensamentos, a menina é do mesmo jeito, ele diz, puxou o pai, puxou não. São dois espíritos cabeça dura que vieram para a sua família. O que você vai fazer com eles? Educar. Tu é cabeça dura também? É não. Então você já sabe sua missão, vai educar dois espíritos. Mas o outro não é desse jeito, porque esse aqui já tem um maior esclarecimento. Então esse aqui se educa de um jeito, e esse aqui você educa do outro. Se você quer, tem, né, as famílias que tem 2 filhos, tem 3, cria todo mundo junto, do mesmo jeito, da mesma forma, é tudo diferente, e você já tem a maturidade, que cada um é diferente do outro. Imagina um professor que tem 42, uma vez só por 1h30. Imagina a quantidade de mundos, tudo junto ali. O cuidado que a gente tem que ter, e as famílias também. A dificuldade de educar o seu filho. A dificuldade do que é ser um filho ou filha. Você vê seu pai e sua mãe no tempo religioso, menino é um apóstolo, fala bonito, faz umas preces. Quando está no trânsito, xinga, esculamba, balança até o braço, buzina alto. Espera aí, que aconteceu com meu pai, está saindo do centro para chegar em casa. Quando está no tempo religioso, ao invés de estar pensando nas mensagens evangélicas, está fulano vem com a roupa dessa do centro espírita. Eu não sei não, viu? Aí a mãe, por criança, fica, não, vai errado. Meu pai e minha mãe não estão errados aqui. Ele diz que Deus é amor, que a gente não pode julgar, mas o comportamento deles não está condizente com o que eles acreditam. Quer saber? Vou mais não. Vamos para a igreja? Eu não vou não. Está lá. Aí vem o tio que vai, o outro tio não pisa na igreja, aí o que pisa na igreja no tempo religioso é tudo por dificuldade, o que não pisa no tempo religioso é com carro grande, é com emprego bom, não é igreja não, fulano não tem religião, tem tudo. Aí eles, o espírito que está com você é um espírito materialista, não deixe de ser materialista, comece a espiritualidade dele, comece a religiosidade dele, plante a semente. Tente até onde você conseguir. Se ele não vai seguir sua religião, se ele não vai ter religião, será o livre-arbítrio dele, mas leve até o seu tempo religioso, até que ele tenha um entendimento. Depois que ele tiver algum entendimento, a semente que ele estiver lá, guardadinha no canto dele, deixe. Aí sim. Mãe, quer saber? Não vou mais para a doutrina espírita não, eu vou ali para a Umbanda. Seja muito feliz e fique lá. E se ele quiser uma pessoa melhor, fique lá. Não, eu quero ser católico. Vá para lá e se torne um bom religioso que faça bem aos outros. Se ela está te fazendo uma pessoa melhor, é lá onde você vai ficar. Guarde a semente evangélica lá. Guarde, deixe guardar. Um dia ela vai crescer. Agora seja um exemplo. O que nos torna família é o amor. Nós não sabemos as formas da espiritualidade trabalhada, a gente esquece no véu do esquecimento. Mas uma coisa é certa: nós reencarnamos com as pessoas que nós pedimos para reencarnar. No mínimo, nós aceitamos reencarnar naquela família. Geralmente, a gente cria um amigo, né? Ou então tem uma boa relação com nossos pais, a gente diz, olha, eu preciso reencarnar, ele diz, eu também. Vamos pedir a Deus para a gente voltar junto de novo. Vamos, só que agora eu não vou na condição de pai e de filha. Então vamos na condição de marido e de mulher. Ou então vamos na condição de marido e de marido.
porque eu preciso amadurecer nessa parte, você também, e é nesta configuração encarnatória que nós iremos evoluir mais rápido. Olha, vocês vão passar dificuldade nesse setor, dificuldade é para o nosso crescimento, então vamos assim. Não, mas a gente planejava ter um filho, vocês vão ter, esse filho vai chegar até vocês. Quando? Assim que vocês se conhecerem, depois de 5 anos, vai aparecer um filho na vida de vocês. Como é que ele vai chegar? Espere. De repente, uma pessoa adotou uma criança, ou estava lá, ou o parente não tinha condição, entregou, chegou na sua vida uma criança. A pessoa abraça e nem sabe que era o filho que ela pediu. O filho chega, tem uma amiga espírita, não é casada, já tem seus 30, caminhando nos 40, seus 30, na média ao processo. Aí ela não é casada, não tem filhos, e em uma comunicação mediúnica da casa, chegou uma pergunta para ela. Ela tinha completado com sucesso uma parte da encarnação dela, e se ela gostaria de ser mãe. E ela disse na comunicação: eu nem sou casada. Ele disse: não se preocupe, se você aceitar, a espiritualidade vai te conduzir um filho nessa encarnação. E ela ficou balanceada, digerindo aquele processo. A família da gente chega até a gente. E se prestar atenção nos nossos núcleos familiares, na nossa família consanguínea, tem aqueles irmãos, aqueles primos que são, como a gente tem popular, super de boa. Mas sempre tem aquele sobrinho, aquele primo, que ele anda por caminhos tortuosos. Aquele irmão que anda por caminhos tortuosos. E a gente diz: não, dessa família, tudinho assim, né? Trabalhou, se empenhou, tem sua vida. Mas fulano de tal continua do mesmo jeito. Vocês pediram para vir nessa família e para ajudar este espírito. Pediram para ajudar este espírito. Da mesma forma que quando é difícil, é conduzido à sua família consanguínea um espírito mais evoluído e mais esclarecido. Tanto que diz assim: meu pai, meu avô nunca pisou na calçada de uma faculdade, mas era sábio. Tudo que ele dizia em suas palavras, eu encontrei nas filosofias mais profundas de Zaratustra, de Nietzsche. Então, lá naquele livro de dificuldade altíssima de leitura e compreensão, meu avô falava a mesma coisa, ele nunca leu nada disso, porque é um espírito que já teve de mim. E ele foi conduzido na sua família, adivinha, para ser pilar, para dizer: não, minha filha, tenha calma, não tem para que desse jeito, vá com calma, não faça dessa forma. E esse espírito mais esclarecido, ele pode ter sido já de sua família consanguínea em outra encarnação, ou ser um espírito completamente alheio. Talvez ele nem precisasse mais reencarnar. E a espiritualidade chegou e fez: Maria Cleide, assim, pai, é porque tem uma família que tem uma encarnação, um planejamento encarnatório deles, é assim, tem tudo para dar certo, mas é porque eles são espíritos bem endurecidos. Então, eu vou pedir para que você entre nesse planejamento encarnatório, para você levar o máximo de esclarecimento possível para essa família. Abrace, ame, da melhor forma possível, e depois a gente chama você de volta e deixa eles. O espírito era alheio, ele não conhecia ninguém, ele não sabia quem era ninguém, aqueles outros já se conheciam. De repente, um era inimigo do outro, o outro era irmão, o outro era amigo, que foi vítima disso, que desviou o dinheiro, que matou a pessoa, que falta do dinheiro, a família se comprometeu, fez o mal a uma família, a 2 famílias, e aí para ajustar tudo isso, veio de novo todo mundo junto. Aí para isso, chama o espírito mais esclarecido, que vem lá. Aí vem como quem? Vem como a avó, ou vem como a própria filha, ou até a neta. Quem nunca está lá com a criancinha patriciando, e a criancinha diz: papai, vovô, por que você falou desse jeito com a mamãe? Mas você tem que ter calma, seu pai. O quê?
Menino desse tamanho. Está dando essa palavra tão bonita, tão sábia, com uma criança dessa, porque a criança é nova. O espírito não, o espírito é uma preguiça. Você tem que, os pais têm que tomar, pais, mães, avós, constituição familiar, independente de qual ela seja, você não sabe quem é o espírito que está chegando. Já pensou se o seu neto é um dos 100, um dos 200 espíritos franciscanos? A maturidade que aquele espírito vai ter. Tu jura que vai evangelizar a criança que evangeliza. O espírito franciscano, você não sabe. Está na migração, essa política de regeneração. Quem é que vem para cá? O espírito de regeneração. A gente é de qual espírito? Vamos chegar na frente. E nas diferentes constituições familiares que nós temos, primeiro, respeito e o amor. Independente se a sua família tem 2 pais, 2 mães, só o pai, só a mãe, os avós, se teve um acidente familiar, você mora com sua tia, ou com o seu tio, mora com o seu padrasto, com o seu padrinho, não importa a constituição familiar. O que importa é o amor que você tem uns pelos outros. Porque Jesus, ele nos disse quando estava lá em suas pregações, as pessoas chegaram e disseram: mestre, está ali sua mãe e os seus irmãos. E Jesus disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não está negando a família dele, porque ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é a minha mãe e os meus irmãos. Ele está ampliando o conceito de família, ele não está negando a família dele, ele está ampliando, ele está dizendo que todos nós somos irmãos, porque a configuração de pai, de mãe, de filho, de avô vai mudar, vai reencarnar. Quando tu reencarnar, tu deixa de ser pai, de ser mãe. De repente você é o bisavô da pessoa que vai ser seu pai. Começa a mudança de papel na família, até que todo mundo evolui. Os débitos que a gente tem uns para com os outros. Quem não tem aquela irmã que vive com problemas, que tem filhos difíceis, a pessoa diz: ah, minha irmã também. É uma prova atrás da outra. Esse espírito da minha irmã parece que não se ajuda, do meu irmão é desse jeito. Que aquele grupo de espírito vê o planejamento dele, o seu é outro. Aí você pega e dá o suporte. Isso é a diversidade de uma família. Como estamos em um planeta escola, em uma escola tem muitas séries, mas todos estão na mesma escola. Então tem aqueles mais avançados, tem aqueles outros não. Aí você bota um intervalo da escola. Aí está o menino do primeiro, o menino do segundo, o menino do terceiro. Pronto, todo mundo junto ali. Ainda todo mundo junto. Estamos todos na mesma escola, mas somos de séries diferentes. Às vezes quem está na série da frente é o pai, às vezes é a mãe, às vezes são os 2 pais, às vezes é a criança, às vezes é o avô. Acha todo mundo junto para que a gente oferte e ensine os princípios do Cristo e de sua religião, independente de qual seja, de amar uns aos outros, de ampliar o conceito de irmãos. É por isso que nós viemos aos primeiros berços de tudo, que é a fase da infância, sendo frágil, sendo pequeno, esquecendo de tudo e de todo o mal que nos fizeram, para que a gente comece de novo. E comece de novo perdoando, para dizer: um dia eu lesionei a sua vida, mas a gente já voltou depois disso, como marido e esposo, como irmãos, como filhos, como os netos um do outro. E hoje, eu já perdoei aquela vez que você secou a minha vida. Hoje eu vou te amar mais. Hoje eu vou te tolerar mais. Então é chegada a hora da gente dar as mãos e nos enxergarmos como verdadeira família universal. Eu já recitei essa música em formato de poesia. Ela sempre cabe no conceito de família, porque ela amplia, com as palavras de Jesus, a família. Ela é uma música espírita de Clésio Tapeti, que se chama Família Universal. Como minha voz não é muito bonita, eu não vou cantar, vou recitar. Que diz assim: a família é uma escola onde aprendemos a amar, onde aprendemos o perdão, a paciência e a compreensão. A família é uma escola onde aprendemos a amar. É um reencontro com pessoas do passado. O que era ódio, um dia vira amor. Aprendendo a amar o irmão de sangue,
Um dia iremos aprender o amor universal, aprendendo a amar nossa família. Um dia ela será a família universal, aprendendo a amar o irmão de sangue. Um dia iremos entender que todos nós somos irmãos, aprendendo a amar a nossa família. Um dia ela será a família universal. Muita paz a todos. Irmão Leonardo,